1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. 15 de Piracicaba e Primavera vão decidir o título da Copa Paulista 2025. Inhoquim venceu o Comercial no lotado Barão da Serra Negra. Já o Fantasma eliminou o Grêmio por Dente nos pênaltis e garantiu a vaga na decisão do torneio estadual. O conselho técnico para definir a tabela dos jogos de ida será nesta segunda-feira na sede da Federação Paulista. E agora o destaque da Ponte Preta, a Macaca que está garantida na Série B de 2026. Mais da Ponte, bom dia pra você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o CBN Esportes. Uma excelente semana pra todo mundo e a semana começa com a Macaca garantida na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. Miguel, o gol do acesso, vem do banco, vem da base. O atleta de 20 anos foi o autor do gol da Alvinegra no empate em 1-1 com o Náutico. E com a derrota do Guarani para o Brusque por 3-2, a Ponte matematicamente já está na segunda divisão do futebol brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Na próxima rodada, a Ponte joga contra o Brusque, lá no Augusto Bauer. E agora o objetivo passa a ser a vaga na decisão da terceira divisão. Flávia Saraiva é ouro na trave na Copa do Mundo da Hungria. Flavinha esbanjou o carisma ao cravar a série na final e levar o título em dia de 4 medalhas para o Brasil na etapa da Copa do Mundo de ginástica artística. Júlia Soares foi prata numa dobradinha no solo com a Júlia Coutinho, que foi bronze. Caio Souza foi prata nas barras paralelas. E agora o destaque do futebol paulista com Leonardo Dai. O prejuízo foi grande para o Palmeiras na rodada de domingo do Campeonato Brasileiro. O Verdão foi a Salvador e perdeu por 1-0 para o Bahia e viu a diferença para o líder Flamengo aumentar para 5 pontos com a derrota do rival, o Corinthians, de virada para o rubro-negro carioca por 2-1 na Neoquímica Arena. Já o Santos foi a Bragança Paulista, saiu perdendo, virou o jogo e cedeu o empate. Fim de jogo 2-2 na partida com o Red Bull Bragantino. A rodada termina nesta segunda-feira, às 8h da noite, com o jogo do São Paulo contra o Ceará no Morumbis. Al Horford adia a aposentadoria e vai reforçar o Golden State Warriors aos 39 anos. Campeão da NBA com Boston Celtics, ele vai para sua 19ª temporada na Liga Americana. Al Horford tem uma média de 12,9 pontos, 7,9 rebotes, 3,2 assistências na carreira. O sonho não acabou, a luta continua. O destaque do Bugre, Antônio Lupi. O Guarani deu vacilo lá em Santa Catarina, perdeu pro Brusque por 3-2. Agora, o Guarani tem uma verdadeira decisão. A final do grupo acontece no sábado contra o Náutico, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A matemática, ela é simples, torcedor do Guarani. O Bugre precisa vencer o Timbu e torcer para que o Brusque não faça nenhum ponto contra a Ponte Preta. Luto no jornalismo. Morreu nesta segunda-feira em São Paulo, jornalista, apresentador e narrador Paulo Soares, conhecido como um amigão da galera. Ele tinha 63 anos completados neste mês, estava internado há alguns meses no Hospital Sírio-Libanês e a causa da morte não foi divulgada. Amigão, ao lado de Antero Greco, que também nos deixou no ano passado, formou uma das maiores duplas de um telejornal esportivo, influenciou gerações e foi um grande locutor, inclusive com passagem pelo Futebol Globo CBN. Então, nossas condolências. Paulo Amigão, Paulo Soares é um dos grandes ídolos da nossa geração. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no nosso CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Bom dia pra você.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Eu destaco a Série C, o outro grupo do quadrangular final, que está na quarta rodada, e apenas na quarta rodada tivemos vitórias, viu, Júlio? Ontem o Floresta bateu o São Bernardo por 1-0 fora de casa, e também fora de casa o Londrina fez 1-0 no Caxias. Neste momento o Londrina é o líder do grupo B com 6 pontos também para o Floresta. São Bernardo tem 3 e o Caxias também tem 3. No próximo domingo o Floresta recebe o Londrina e o São Bernardo encara o Caxias no 1º de maio. E a opinião com Carlos e Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa segunda-feira para você. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Parabenizar aí a Ponte Preta pelo objetivo conquistado. O que esses caras estão fazendo é algo milagroso e merecia um livro, né? Por tanta transpiração, por tanto comprometimento com uma camisa histórica. Para o Guarani, fica a preocupação, fica o sinal de alerta. Está sob controle, está palpável o acesso, mas precisa tomar cuidado. O Náutico demonstrou ter uma boa equipe, se superou contra a Ponte, jogou mais que a Ponte, aliás, e o Bugre precisa tomar muito cuidado para não deixar escapar o acesso à Série B. Maravilha, convidando você a participar através do nosso WhatsApp, mande aí o seu recado pro 991869070, 991869070, pode falar da Ponte Preta. Você, torcedor ponte pretano, comemorando o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, acabou o calvário da Macaca na 3ª divisão. Você, torcedor bugrino, Guarani tem chances de confirmar acesso no sábado, hein? Só depende dele, Guarani, então mande aí também sua mensagem, o que você tá achando da situação do Guarani, o quanto você acredita no acesso e também à vontade para participar de outros assuntos. Teve o Yuri Alberto perdendo o pênalti, minha nossa, hein, Yuri Alberto? Meu Deus. Jesus. Palmeiras em campo também no Campeonato Brasileiro. Então fique à vontade para comentar sobre todos os assuntos. E também, se você acompanhou, né, Paulo Soares, algum momento marcante do Amigão da Galera, que foi realmente uma figura emblemática na televisão e no rádio também, gente. O Amigão narrava muito. Inclusive, o 100º gol do Rogério Ceni, narrado na extinta Rádio Estadão, né? Rádio ESPN, isso. Eldorado Estadão, isso, né? O Amigão teve uma narração muito legal, né? Que ele falava 100. Então, realmente, um grande locutor esportivo também. O nosso ouvinte, né? O Lucas Pezão, torcedor do Guarani, também colocou uma narração do Amigão, do Paulo Soares, o gol do Irã, goleiro, no empate 3-3 com o Palmeiras. Jogo aí. 27 de fevereiro de 1997. 3-3. Ô, Júlio, rapidinho, a gente vai falar mais daqui a pouco, mas hoje, como tem muita informação, muito debate sobre Ponte Guarani, Série C de Campeonato Brasileiro, cara, que legal ver 15 de Piracicaba e Primavera na final da Copa Paulista. Verdade. E eu quero dar destaque, assim, o 15 já é um time tradicional aqui do estado, mas o que o Primavera, ele tem colhido de frutos em 2025 é muito bacana. Pela primeira vez vai disputar o Campeonato Paulista da principal divisão ano que vem, o estádio totalmente reformado, ou seja, vai ter uma casa nova e pela primeira vez vai disputar uma competição nacional. Olha só que legal. Ah, mas qual competição? Calma, tem a final. O campeão vai escolher Série D ou Copa do Brasil, o que sobrar não, né? Aquilo que o campeão não escolher, o vice colocado acaba assumindo. Mas muito legal, é um exemplo de SAF que pode dar certo, já está dando, mas acredito que vai dar ainda mais certo o Primavera de Indaiatuba, o Fantasma. Aliás, ontem eu me desloquei ali próximo ao estádio Moisés Zucarelli e vi muita gente com a camisa do Primavera, tava cheio, né? Tava com um público legal, realmente. Cheio, tava legal. Tava legal, né? Não, porque teve 13 mil contra da Ponte, pensando aí tava lotado, né? Pensando que tem um deslocamento em Indaiatuba, Campinas e ainda é uma torcida em ascensão diante dessa boa fase, a gente tem que considerar e colocar isso na balança também. Então, parabéns aí ao Primavera pela classificação e também ao nosso Nhoquinho 15 de Piracicaba. CBN Esportes no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11 horas e 18 minutos. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Uma ótima semana. Olha, senador Saraiva tem lentidão na chegada a Benjamin Constant pela pista da direita. No restante da via, trânsito fluindo bem. Quem segue pela Campos Sales reduz a velocidade da Rua Álvares Machado até a Avenida Francisco Glicério. A Andrade Neves tem lentidão na saída da Rua Bernardino de Campos, sentido Castelo. No sentido centro, o motorista faz um bom caminho. A Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da Rua Doutor Delfino Sintra. No restante da via, trânsito livre. Pela Avenida Brasil, o motorista reduz a velocidade sentido centro na saída do Balão do Timbó e na chegada a Orozimbo Maia. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h18. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estamos de volta, 10 horas e 20 minutos, é o CBN Esportes do ar. Fique à vontade para mandar a sua mensagem, 99886-9070, 99886-9070 é o nosso WhatsApp. Deixa eu registrar as participações aqui. Luiz Souza, tá no YouTube também. Parabéns, Júlio Nascimento, pela narração empolgada. A ponte é pra quem acredita. Valeu, JN. Valeu, Luizão. Obrigado pelo carinho. Midiáticos, JN e Heitor, parabéns pelo texto no GE. Globo da análise. Parabéns pela qualidade, Léo do Centro. Gente, a Ponte subiu. Vocês lembram que dos 4 times do grupo, a Ponte era menos cotada para subir? Palavras de vocês, motivo financeiro, continua sendo, mas a Ponte subiu. É o Wilson quem escreve aqui.
não tem a menor chance da gente ter falado, viu, Wilson, que o Brusque tinha mais chance da Ponte subir. O que a gente falou é que o Náutico era eu acho que com relação... A gente alertou sobre os problemas extracampo. Só isso. Eu acho que com relação ao Guarani e ao Náutico, não estou falando no nível de desempenho dentro de campo, mas a organização fora dele, é inegável que estes dois clubes hoje, eles estão mais organizados, né? O Guarani tem o salário, o Náutico paga o salário e a Ponte não paga salário. Então, este acesso, ele é exclusivamente dos jogadores, a comissão técnica, a diretoria, por tudo que tem acontecido. Eu não sei se ela merece os parabéns pelo acesso. Tenho minhas dúvidas. Então, a Ponte, ela se superou, porque fora de campo, gente, aí o mais fanático pontepretano deve entender que o Guarani vive um momento de uma organização maior, não se refletiu dentro de campo, ou não está se refletindo no quadrangular, e o Náutico vive também um momento melhor financeiro, e a Ponte está aí, apenas então somente na base da superação, nas mãos dos jogadores. Estes são heróis e a comissão técnica também. Eberson Dias, macaca na Série B é a Bezona que vem aí. Depois daquele pênalti com expulsão no jogo do Guarani, é melhor esquecer o futebol brasileiro, o professor Amaro. Nossa, arbitragem, gente. E vou te falar um negócio, cara. A primeira coisa, ô Júlio, é muito tempo. A gente vira e mexe debate aqui. Isso com VAR, hein? Primeira coisa, aquele gramado lá, gente. Cara, eu fico extremamente irritado. Primeiro, é um gramado que muda a dinâmica do jogo. Ok. Aí depois, como dá um pênalti daquele, um árbitro completamente confuso. Uma maluquice total, cara. Eu tava vendo o replay, o toque de mão do jogador do Náutico contra a Ponte, o primeiro com 30 segundos, cara, aquilo é pênalti. Desculpa, aquilo é pênalti. Aquilo lá, se você pegar todos os lances parecidos que ele pega, a mão do cara tá aberta. Sim. Assim, aí teve um outro lance com o do Náutico que o árbitro também usou o mesmo critério. Poderia ter dado. Eu acho que os dois ali, se ele tivesse dado... O do pênalti foi muito claro, do Náutico. O pênalti pro Náutico foi claro. Mas os dois lances de interpretação de bola na mão dentro da área, na minha opinião, os dois lances foram pênalti. Apesar que a arbitragem da Ponte... foi mais forte, assim. Eu vou dizer que eu gostei. Teve problema, sim, mas ele conseguiu levar o jogo, sim. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Valeu, professor Amaro. Olá, bom dia. Pênalti sofrido pelo Bugre. O que foi aquilo? Deus o livre, Marcelo. Pois é, Marcelo. Justamente o que nós estamos conversando aqui foi realmente algo escandaloso, né? Inclusive na súmula tem lá a descrição do árbitro. Tem o Farney Coelho. Depois do jogo entra revoltadíssimo em campo. Usando o termo roubo, fazendo aquele gesto habitual do... Ele já tinha entrado aqui, né? Ele já tinha entrado contra o Brusque. Então, assim, transtornado o Farney, de fato, com a arbitragem Brusque. Bom dia, galera da CBN. Rapidamente, Carlão, dia 2, nesse mesmo horário, eu vi seu comentário dizendo que não acreditava na Ponte e sobre o Guarani. Porque, gente, o futebol, ele não é só dentro de campo, o futebol é fora dele. E a Ponte, ela remou contra a maré. Porque eu transfiro a pergunta ao ouvinte. Imagine você trabalhando sem receber. Qual a sua motivação? Qual a possibilidade de você render 100% sem receber? Então, gente, a gente tem que entender que hoje a Ponte fora de campo, ela vive um caos. Ela vive um caos, é inegável. Tá todo mundo festejando, eu acho que tem que festejar, principalmente os atletas, a comissão técnica, porque são verdadeiros heróis, merecem livros, merecem fotos no estádio Moisés Lucarelli, painéis e tudo mais, porque eles foram monstruosos. Agora, não é porque ganhou que tá tudo a mil maravilhas, muito pelo contrário. A Ponte, se ela não se reorganizar, ela corre risco de bater e voltar. Qual que é a perspectiva da Ponte voltar, melhorar financeiramente? A gente ouve declarações do presidente, briga daqui, briga colar, mas não tem perspectiva. Qual que é a perspectiva da Ponte? Então não adianta nada, que você falou, falei e mantenho o que eu falei. A Ponte fora de campo, ela vive um caos. A Ponte extra-campo, ela é uma desorganização danada. Diferente do Náutico e do Guarani. Agora, dentro de campo, a Ponte foi gigante. A Ponte, ela foi heróica. Por isso ela conquistou o resultado. Agora, falar que você falou, falei mesmo. Essa bagunça, essa balbúrdia que vive o clube fora de campo, eu vou elogiar? Não tem como elogiar. É incrível imaginar que se repete um resultado, uma conclusão igual a 97. Eu tinha 10 anos, meu pai me levava a alguns jogos,
mas esse é o primeiro jogo que eu tenho na memória. A invasão me marcou bastante ontem. Tive a oportunidade de estar novamente no mesmo 1-1 com acesso que se assemelha ao daquele dia. O Luca, cara, eu só percebi agora que foi 1-1 de novo. Foi 1-1. Claudinho, acho que pro Náutico, bem não sei lembrado. se foi Cangerê ou Robson, Bem alguma coisa lembrado. assim. E um dramalhão danado, né? É. Porque a Ponte, ela perde o Renato Carioca. Cook fez o gol. Foi o Cook? Não sei. Mas tá. O Renato Carioca é expulso, é e expulso. tem a defesaça do Fabiano, né? Defesaça do Fabiano. E quem segura o Rojão é Fabinho Soldado, hoje lá do Corinthians, e Valmir, que fez história no Guarani. Os amigos bugrinos que estão acompanhando, vão se lembrar de Valmir. Valmir muito guerreiro, brigador, e ajudou demais a Ponte. E tem a defesa do Diogo Silva, né? Depois do gol do Miguel, o Diogo Silva vai buscar uma bola lá na finalização. O Náutico, ele tem uma história de amor e ódio com a Ponte que é impressionante. Bom dia, galera do CBN Esportes, Rodrigo Pupo de Campinas. Em primeiro lugar, quero me solidarizar com a família do amigão Paulo Soares, que nos deixou nessa madrugada. Sobre a Ponte, parabéns pelo acesso, mas o jogo do último sábado foi muito ruim. O Náutico merecia a vitória por tudo que produziu e pelo que a Macaca não fez durante a partida. Se quiser o título da Série C, tem que melhorar. Abraço a todos. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela mensagem. Salve, salve, galera do CBN Esportes. Nesse dia triste da perda do amigão, queria parabenizar o Júlio pela narração emocionante do acesso. E para falar um pouquinho de Fórmula 1, Max Verstappen estreou nos GT3, vencendo em Nürburgring, da Ferrari. Valeu, Vinícius, nosso especialista em automobilismo. Fala, pessoal, bom dia. Queria dar os parabéns a toda a nação alvinegra. André Frajola, obrigado pela mensagem aqui, André Frajola. Fiquei muito feliz em ler a sua mensagem aqui, brigadão. Bom dia, estou muito feliz, gostaria de parabenizar a todos também pela cobertura da integração, Carlão do Miriam. Ontem a integração realmente foi uma cobertura fantástica, a CBN também estava lá, inclusive com representante na prova. Não é qualquer prova, não, é 21K. E fez voo longo, né, porque esteve voo longo, no sábado, longuíssimo, como se não houvesse amanhã. Só pra explicar o que é o voo longo, né, Lupe, é quando você faz duas provas, né? Porque a integração esse ano teve uma novidade que foi a meia maratona, e a organização dividiu a prova em 2 dias, no sábado 5 e Corrida Kids, no domingo os 10K, tradicionalíssimo, e também a meia maratona. Quem participou dos 5 e no dia seguinte dos 21 fez o voo longo, né? E teve também quem participou dos 5 e o 10. Aí fez o voo, acho que é voo curto esse daí, não sei, mas é outro tipo de voo. Então... É o voo curto. É o voo curto. Então foi muito legal, eu fiz os 5 com minha esposa no sábado, um programa maravilhoso de casal. Primeira corrida dela, Vanessa, parabéns, você foi excelente. Fiz os 5 quilômetros e aí eu sentei a bota no domingo nos 21 quilômetros. Bati meu recorde, hein? Foi bem, conquistou 1h49, mas eu dei um pulo na chegada. Fiquei muito feliz, Júlio. E, aliás, parabéns pela organização, uma festa linda para quem pratica corrida de rua, participa dos eventos, a integração deu um show. O senhor tem interesse em mudar ainda mais? Vai para uma maratona ou não? O André Otaviano, na entrevista, o André Berenguel falou de, na edição 42, que é em 2027, ter os 42 quilômetros, a maratona. E aí ele me desafiou. Se eu colocar, vocês vão correr... Com 2 anos você consegue se preparar, mas assim, não é um objetivo que eu tenho. Mas se colocar aí pela frente, a gente encara. Bora. Porque aqui tá sempre com o sorriso no rosto. E cansado, hein? Valeu aqui o Marcos, o Gaki, tá mandando aqui uma mensagem também sobre o texto da Ponte Preta, né, no ge.globo/Campinas. Foi descrito com exatidão a tal momento o sentimento do torcedor. Bacana, vou passar aqui pro Heitor Esmeris também, viu, meu caro. O Wagner de Hortolândia. Que emoção no sábado, parabéns aos jogadores da Ponte, obrigado pela mensagem aqui, viu, Wagner? Fiquei feliz com as mensagens também, obrigadão. Abraço pro Marcelo de Campinas, valeu, Marcelão, obrigado pela mensagem. JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN, complicou um pouco, pois acho que o Brusque chega a 9, deve ganhar de um time reserva da Ponte, e com uma vitória do Guarani, pega o Náutico eliminado na última rodada. Mas tenho fé que faremos 12 pontos e ainda vamos pra final. Excelente semana a todos. É isso aí, JP de Moraes. Tem que acreditar. Então, mas eu o acho Guarani depende só dele, cara. Então, e eu percebo o torcedor bugrino assim, inseguro com relação à Ponte, com razão, em virtude da rivalidade. Mas a Ponte, para ela também é interessante chegar no derby já com a situação da final garantida, porque o derby ele é improvável.
O mesmo se aplica ao Guarani, chegar no derby com acesso garantido, porque é um clássico. O clássico é aquela coisa maluca. O Guarani pode atropelar, a Ponte pode atropelar, um empate também. Então, de preferência, os dois com situações de acesso, a Ponte já, né, situação de final, e o Guarani com acesso garantido, para não ter problema, né, não ser aquele derby cercado de tensão. Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que o Guarani dá para acreditar. Tem mais time que o Náutico. O Náutico jogou bem contra a Ponte, mas o Guarani no brinco ele é muito forte, pô. E o Geuceni manda aqui, ó, de Indaiatuba, Ariel, grande goleiro do Fantasma. Fez um grande jogo também. Um abraço aqui pro senhor Fernando, Barão Geraldo. Valeu. Mesmo com todos os problemas extra-campo, a campanha da Ponte foi excelente na primeira fase. Sim. Isso dava a ela um pequeno final, favoritismo. Né? Manda aqui o nosso ouvinte, o Wilson da Rocha. Valeu, Wilson. Obrigado pela mensagem. Guarani... obrigado pelo árbitro, Euclides. Mandou aqui o Euclides. Daqui a pouco a gente volta com mais participações. 11h32. Voltamos já. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de setembro de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo e o Congresso conseguiram dar ordem ao caos tributário brasileiro. Nessa semana, o Senado pode concluir a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. E na Câmara deve avançar o projeto para isentar de pagamento de imposto de renda quem recebe até R$5 mil. No evento de um banco, Haddad disse que, apesar de algumas resistências, especialmente sobre a tributação dos mais ricos, para compensar a isenção dos trabalhadores que ganham menos, a iniciativa foi bem recebida no Congresso Nacional. Os trabalhadores da fábrica da Toyota de Indaiatuba aprovaram nessa manhã o acordo de layoff negociado pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Com isso, os contratos de trabalho ficam suspensos, com garantia de manutenção dos empregos e dos direitos, enquanto a montadora enfrenta dificuldades. Ontem, a iniciativa foi aprovada pelos funcionários da planta de Sorocaba. Já os funcionários da fábrica de Porto Feliz continuam em votação. A unidade produz motores e foi prejudicada por uma microexplosão com ventos de até 90 km por hora na segunda-feira passada. A estrutura sofreu graves danos. Não houve vítimas. A Toyota avalia alternativas para retomar as atividades. As 3 cidades ficam no interior de São Paulo. E subiu para 16 o número de presos numa operação nas comunidades da Cidade de Deus e da Gardênia, no Rio de Janeiro. A ação tem como alvos pessoas envolvidas na expansão do Comando Vermelho na zona oeste da cidade. No domingo, a Polícia Civil prendeu um chefe da facção do estado de Mato Grosso. Ederson Xavier de Lima foi encontrado na praia de Piratininga, em Niterói, na região metropolitana da capital fluminense. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 34 minutos. Seguimos aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos agora com o Leonardo Dai, trazendo informações sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Dai. As coisas deram errado para o Palmeiras desde o começo do jogo deste domingo contra o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, 2 jogadores, Lucas Evangelista e Piquerez, saíram de campo lesionados. No segundo tempo, o Bahia marcou e o Palmeiras não conseguiu reagir. Perdeu o jogo por 1-0. O técnico Abel Ferreira culpou o gramado de má qualidade e cujas falhas foram mal disfarçadas com uma pintura, não só pelas lesões no primeiro tempo, como também pela má qualidade do jogo. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. Eu não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque fez um gol numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado.
O resultado ruim ficou ainda pior até o final da noite, porque o Corinthians jogou em Itaquera contra o líder do campeonato, o Flamengo, e perdeu de virada por 2-1. O Corinthians fez um grande primeiro tempo, dominou completamente o adversário, mas não conseguiu marcar. Na chance mais clara, Yuri Alberto tentou bater um pênalti de cavadinha e o goleiro do Flamengo, Rossi, defendeu sentado, já que a bola não ganhou altura. No segundo tempo, Yuri Alberto se redimiu e abriu o placar no primeiro lance da etapa final. No entanto, logo em seguida, o jogo passou a ser todo do Flamengo, que empatou com a Arrascaeta e virou já no fim do jogo com Luiz Araújo. O técnico Dorival Júnior evitou culpar Yuri Alberto pela derrota e preferiu falar dos erros individuais do Corinthians na primeira pessoa do plural. E fomos infelizes, temos que amargar tudo isso. Com a vitória, o Flamengo abriu 5 pontos de vantagem para o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão, com 1 jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, que é o segundo colocado, ocupa a 3ª posição. Já o Corinthians está em 12º. O Santos permanece em 16º, mas terminou a rodada com uma folga de 5 pontos para a zona de rebaixamento ao empatar em 2-2 com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Peixe saiu perdendo no primeiro tempo, virou o jogo na etapa final, mas cedeu o empate. Nesta segunda-feira, às 8h da noite, o São Paulo recebe o Ceará no Morumbis para tentar se aproximar do grupo dos 6 primeiros colocados no encerramento da rodada. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai. Obrigado pelas informações. Fábio Scheibe, vamos lá. Começando pelo jogo entre Bahia e Palmeiras, Fábio. Inclusive uma entrevista do Ceni dando uma cutucada, né, no professor Abel Ferreira sobre o estilo de jogo do Bahia, mas que consegue um resultado importante também dentro do campeonato. Bahia, nesse momento, é o 6º colocado com 40 pontos, mas ainda bem longe do Palmeiras, que perde a chance aí de seguir nessa disputa pela liderança com o Flamengo e Cruzeiro, né, Fábio? O Palmeiras que não se encontrou ontem, né, Júlio? Desde o começo do jogo, o Palmeiras sem armação de jogadas, o Palmeiras não estava entrosado da forma que a gente estava acostumado a ver nas últimas partidas, né? Não sei se também é algo de uma ressaca aí da vitória contra o River Plate também, mas o Palmeiras não se encontrou desde o início. O Bahia, que não vencia 4 rodadas, fez um ótimo jogo, principalmente com a velocidade dos jogadores. O Kaique, né, um jovem jogador do Bahia, infernizou o lado esquerdo do Palmeiras ali. Depois o Ademir, voltando de contusão, entrou, marcou um belo gol. E o Palmeiras reclama muito do gramado da Fonte Nova, né, que tirou o Piquerez e o Evangelista ainda no primeiro tempo por causa de contusões, né? O Palmeiras reclama muito disso e realmente ontem o gramado estava muito ruim, a bola quicando muito, mas isso não é desculpa. O Bahia foi lá e ganhou do Palmeiras. Bahia na 6ª colocação. O tal do GFT, né? GFT. Deve estar sonhando até agora com o Ademir. Fumacinha, né? Deus, ele tomou um drible ali, que é aquele que você pede pra sair, ó. Fala assim, ó, professor. O Fabião tocou num assunto que eu acho que a gente pode levar em consideração, essa ressaca, né? Porque o Palmeiras fez um jogo duro contra o River Plate, né, um jogo de decisão, e o Palmeiras conquistou a classificação. E até focar novamente, né, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um elenco muito forte, muito qualificado, mas eu acho que também serve como justificativa. Porém, chegou aquele momento em que o palmeirense temia, né, uma distância, né, ficou a 5 pontos, né, Fabião? 5 pontos? 5 pontos, Flamengo do Palmeiras, tudo bem, é algo alcançável, mas levando em conta a potência do Flamengo, é difícil, é uma distância considerável hoje no Campeonato Brasileiro. Perfeitamente. Sobre o Corinthians, né, Yuri Alberto ontem foi o grande personagem, né, Carlão? Pro bem e pro mal, né? Primeiro pro mal, eu acho que o cara, pra dar essa cavadinha, ele tem que manjar dos movimentos, sabe? Aí a gente vai pra Djalminha, a gente vai pra Marcelinho Carioca, Louco Abreu, que já errou também, mas eu não sei se é o momento, né? Por exemplo, se seu time tá ganhando por 2-3-0, você vai bater pra fazer o 4º gol, né? Tudo bem, vale uma cavadinha, até bonito. Mas, 0-0 contra o Flamengo, jogo difícil, né? Provavelmente você não vai ter mais esta chance dentro do jogo. E ainda um especialista em bater, em defender, que é o Rossi. Eu gosto do Yuri, ele mostrou do que é capaz na sequência do jogo, né? Fez um belo gol, mas pisou na bola, né? Pisou na bola contra um time fatalista e que joga muito bonito, que é o Flamengo.
E não foi só o pênalti, né, Julião? Na primeira etapa, o Yuri Alberto saiu 2 vezes cara a cara com o Rossi ali também, não teve a capacidade de marcar o gol. É verdade que no início da segunda etapa ele marca o gol, faz 1-0 pro Corinthians, mas o Yuri Alberto na primeira etapa teve um estoque de chances, né? Acabou não marcando e pesou bastante na hora do resultado, né? E hoje, né, Fábio, tem o São Paulo aí pra fechar a rodada contra o Ceará. São Paulo tentando dar uma resposta, né, pro torcedor depois da eliminação na Libertadores. Abatido São Paulo, né? Agora só no foco no brasileiro também. São Paulo tá na 7ª colocação, faz um jogo importantíssimo contra o Ceará, os principais concorrentes ali, o próprio Bahia também ganhou, então São Paulo tem que ganhar, tem que vencer essa partida, possivelmente com público baixo no Morumbi, né? A torcida ficou na bronca com a eliminação contra a LDU, mas São Paulo tem que vencer essa partida para continuar sonhando com a Libertadores de forma direta no ano que vem. 11h41, daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani e Ponte Preta na Série C. Design sofisticado, desempenho surpreendente e potente. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a Itália conquistou o pentacampeonato mundial de vôlei masculino em final disputada contra a Bulgária. O jogo aconteceu ontem no período da manhã nas Filipinas. A Itália venceu a Bulgária por 3-1 com parciais de 25-21, 25-17, 17-25 e 25-10. Itália, pentacampeã do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. Agora todas as atenções voltam para os calendários nacionais. Reta final de Campeonato Paulista. O Vôlei Renata perdeu na última sexta-feira para o SESI Bauru 3-2 e faz o último jogo contra o Suzano. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h45, a ponte subiu, Antônio Lupe terminou o calvário da Série C para Macaca. Acabou a Série C, agora a ponte está de volta à segunda divisão do futebol brasileiro. O empate com o Náutico foi o suficiente para Macaca carimbar o passaporte para a Série B do ano que vem, graças a um menino que veio da base e do banco de reservas, Miguel.
aos 48 minutos do segundo tempo, marcou de cabeça e Júlio Nascimento na casinha narrou o gol assim. Bonita fatiada, matou no peito, Serginho dominou, pé direito na bola, tentou cruzamento, toca de cabeça, é gol da Ponte, é gol da Ponte, é gol da Ponte, gol! Da Ponte, da Ponte, da Ponte, da Ponte! A Ponte é raça, é tradição, amor que vem do coração, pra cintar lá o grito que sai do peito. 48 minutos, Miguel! Ponte Preta sempre na derrota, na vitória, no tempo bom, no tempo ruim, essa amada macaca, a Ponte é pra quem acredita, a macaca é pra quem acredita. 48 minutos do segundo tempo, Miguel, beleza Ponte, beleza Miguel, beleza Ponte, a Ponte explode a paixão mais antiga do Brasil, e agora no placar, pra macaca, pro Náutico, detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Bom, e pra quem ligou o rádio agora e não tá entendendo nada, por que a Ponte já garantiu o acesso de forma matemática? Porque a Ponte chegou aos 10 pontos. Com a vitória do Brusque em cima do Guarani, o Guarani que tem 6, o Náutico tem 4 e o Brusque que tem 3, nenhum deles consegue chegar aí a mais de 10 pontos, mas não todos. A Ponte pelo menos fica na segunda colocação. Então ela tem a matemática com o acesso, a Ponte está com acesso garantido e agora briga por outros objetivos dentro da Série C. Ela briga pelo título, precisa ficar na liderança do grupo na última rodada, que é quando enfrenta o Guarani no derby no Moisés Lucarelli. Depois do jogo, uma entrevista muito bacana com o técnico Marcelo Fernandes. Ele fez um desabafo de tudo que passou desde quando chegou na Alvinegra, mas aqui na CBN na segunda-feira, eu destaquei ele falando um pouquinho mais do jogo. Teve que mudar a escalação por conta da ausência do Gé, e o Marcelo Fernandes fala sobre os desafios para montar o time da Ponte Preta para garantir um ponto que foi o suficiente para colocar a macaca na segunda divisão do ano que vem. Tivemos a baixa do Gé antes do jogo, que foi uma coisa que não estava esperado e infelizmente aconteceu. Preservamos o atleta, não era momento de repente perder ele até por mais tempo. E na cabeça, esse momento, não conseguimos treinar nada. Foi colocar o Luiz pelo lado, até porque ele tem essa vitalidade na marcação, porque o Igor realmente é um grande jogador pela esquerda e a gente já preocupou de colocar ele ali para neutralizar o Igor. E jogamos com o Rodrigo, que é um cara que dispensa comentários, um ótimo jogador, como todos são. Eu acho assim, a ansiedade, eu acho que matou um pouco a gente, sabe? Foi um jogo que a gente ficou com aquele receio, o Náutico era a última bala praticamente que eles tinham no revólver, então o Náutico fez um grande jogo, sabe? E ainda mais a gente com essa ansiedade não conseguimos jogar, não tocamos mais que 5 toques, isso dificultou a gente no primeiro tempo. Mas eu quero enaltecer os 10 pontos da equipe da Ponte Preta. Eu quero enaltecer. Não é toda vez que o time vai jogar bem, não é toda vez que a equipe vai chegar e ganhar todos os jogos. Eu tô há 7 jogos aqui, são 6 vitórias e um empate. Eu só tenho que agradecer esses caras que estão aí dentro, porque com 10 pontos praticamente subiu a Ponte Preta. Muito difícil a gente ficar ali fora, mesmo com 2 derrotas. E o que esses caras estão fazendo aí é de tirar o chapéu. Foi o que eu falei pra eles. Tem essa não, que a gente vai ter dia que a gente vai jogar mal, qual o problema? A equipe do Náutico é uma grande equipe, veio aqui, jogou, tentou as suas pretensões, e a gente tomou um gol de pênalti, onde teve um pênalti a nosso favor também, com 30 segundos de jogo, também não foi marcado a mesma mão, tem que ser falado também, seria outro jogo também, mas bom, agora não adianta assim, né? Já acabou, chegamos ao 10º ponto, estou muito feliz com o trabalho apresentado, muito feliz com esses atletas que estão ali dentro honrando essa camisa, e muito obrigado à torcida que tem comparecido, muito obrigado de coração nos incentivar até o final. Tem dia que vai ser assim, tem dia que não vai ser, a equipe vai jogar. Tá chegando o momento, acho que com 10 pontos realmente a equipe praticamente selou essa volta à Série B. Estou muito feliz por isso, muito feliz por essa equipe e por essa torcida também.
A Ponte Preta joga sábado, 7h30 da noite, contra o Brusque, lá no Augusto Bauer, Júlio. Marcelo Fernandes tem uma responsabilidade gigantesca no acesso, foi um personagem muito importante, né, Carlão? E, de certa forma, esse acesso para ele é uma redenção também, depois do rebaixamento no Santos e depois da passagem no Guarani. E vamos lembrar, né, ele tem um papel importante na reabilitação do Guarani. Eu não sou muito, né, de ficar, eu acho que tudo é na mão de treinador e tal, mas eu acho que principalmente na gestão do grupo ou na gestão dos problemas, o Marcelo Fernandes, ele foi essencial, né, ele conseguiu aí deixar o grupo focado para conquistar esse acesso. E na questão de estratégia, haja vista que a Ponte, o crescimento dela realmente até o final em busca do acesso, ele começa efetivamente no derby contra o Guarani. E quando nós conjecturávamos que ele vai com 3 volantes, de repente utilizar um terceiro zagueiro, colocando o Arthur e tal, não, ele vem com uma formação ofensiva com o Bruno Lopes, com o Gé e com o Toró. E aí todo mundo viu o que aconteceu, a Ponte fez um grande jogo, venceu o maior rival e dali pra frente conseguiu construir esta campanha de acesso. Então não foi só o Marcelo Fernandes, o gestor de grupo, o gestor de problema, foi o Marcelo Fernandes, treinador, que na reta final ele recupera o Bruno Lopes, tudo bem, questão de necessidade, mas o Bruno Lopes se torna um personagem importante. E outra coisa que a gente falava, eu dou a mão à palmatória, falava que o Marcelo Fernandes olhava para o banco e não tinha ninguém. A Ponte só empatou contra o Náutico por causa do banco de reservas. O menino Miguel que faz o gol, o Diego Tavares entrou muito bem, foi a principal partida do Diego Tavares aqui com a camisa da Ponte, foi o termômetro da equipe na reta final, o cara que passou para a arquibancada que ainda era possível, e o Serginho também. Embora o Serginho estivesse ali meio fora de ritmo de jogo, ele entrou bem, melhorou o time, deu mais dinâmica, o Elvis não fez uma boa partida e ele recuperou um cara importante para a sequência da Série C, sem falar o Gustavo Teles, né? Menino, entrou raçudo e tal, deu umas butinadas lá. Então, ou seja, o Marcelo Fernandes, ele mostra realmente, acho que para ele mesmo, que ele é capaz sim de entrar num mercado importante de treinador de futebol, de ser considerado sim um treinador de futebol. Ele foi campeão pelo Santos, viu, gente? Campeão paulista pelo Santos. Muita gente não se lembra. O pessoal gosta muito de falar que é o presuntinho, que é isso, que é aquilo, mas ele é campeão no Santos, tá? E não é fácil. E na Ponte ele demonstrou sim que ele vai ter uma carreira, pode ter uma carreira vitoriosa no mercado brasileiro, porque ele deu mostra sim, que não foi só o administrador de problemas, mas ele foi verdadeiramente um técnico de futebol. Fábio Scheibe, a Ponte Preta está na Série B, né, Fábio? Para coroar uma temporada, vamos lembrar, a temporada da Ponte é muito boa, porque ela faz um excelente paulista e ela tem um azar de cair no grupo que tem os únicos 2 times com melhor campanha em relação a ela. A Copa do Brasil, sim, foi aí uma decepção total, mas desde a primeira fase da Série C, a Ponte, dentro de campo, fez uma temporada incrível, superando aí os desafios no extracampo. Alternando entre a primeira colocação e a segunda colocação com Caxias na primeira fase, né? Teve todo esse problema de salários atrasados, mas a superação também fez com que a Ponte Preta, os jogadores da Ponte, conseguissem esse acesso de forma antecipada, né? 2 rodadas de antecedência, a Ponte Preta conseguindo acesso, mesmo com a troca do Marcelo, né? Com a entrada do Marcelo, a saída do Alberto Valentim, a Ponte Preta se manteve na mesma toada aí também, na mesma organização, perdendo jogadores também. Vale lembrar que a Ponte Preta perdeu 3 jogadores importantíssimos também, né? Não fez que abalasse esse grupo, que mostrou muito empenho, superação, como eu disse anteriormente. 6 vitórias e um empate com o Marcelo Fernandes, mostra que realmente o grupo estava comprometido, mas agora chegou a hora também da Ponte Preta já começar a pensar no ano de 2026, né? Se continuar assim, dessa forma, numa Série B, a verdade é que a Série B tem mais cota, tem mais dinheiro também para investimento, mas a Ponte não pode ter esse mesmo sistema aí com a diretoria, né? Infelizmente não pagando salários, deixando algumas coisas pendentes. A gente sabe que a Série B é mais competitiva, isso pode culminar aí num desastre no ano que vem. É bom que tem tempo agora para a Ponte Preta se organizar e pensar para a próxima temporada, né, Julião? É isso. Campinas sobe com a Ponte e a gente permanece acreditando no acesso do Guarani, trazendo até aqui uma possibilidade matemática, Lupe. Existe a chance de acesso no sábado para o Bugre também, né? Existe a chance do Guarani confirmar o passaporte para a Série B do ano que vem. Poderia estar numa situação um pouquinho mais confortável se tivesse voltado de Brusque com pelo menos um ponto na bagagem, né? Mas perdeu por 3-2. Mas o Guarani tem a decisão do grupo, né? Se é que a gente pode falar assim, claro, tem que esperar o duelo também entre Ponte Preta e Brusque. Mas vamos lá. Se o Guarani vencer o Náutico no Brinco de Ouro, ele precisa torcer por uma vitória da Ponte Preta ou até mesmo um empate, né? Entre Ponte e Brusque, que aí o Guarani consegue a vaga na próxima fase
da Série C do Campeonato Brasileiro, ou melhor, garante o acesso para a Série B e aí briga pela Ponte Preta pela liderança do grupo. Então é mais ou menos isso que precisa acontecer. Venceu o Náutico, no Brinco, aliás, hein, o torcedor precisa comparecer sábado, 5 horas. É hora de jogar junto, é a decisão, pode ser uma final. E aí depois, não vou falar pro torcedor do Guarani torcer pra Ponte Preta, né? Mas secar o Brusque. Seca o Brusque. Uma derrota do Brusque, ou até mesmo empate, o Guarani garante o retorno pra Série B. E em relação ao jogo de ontem? Um jogo de sábado, né? Que foi bem ruim pro Guarani em termos de resultado. O Guarani sofreu muito com o gramado sintético também. Aliás, o primeiro gol foi uma verdadeira desorganização do sistema defensivo. Muita gente colocando a culpa no Dalberson no terceiro, no gol do Alemão, que saiu nos acréscimos. Desculpa, mas eu vou dar mais méritos pro Alemão do que pro Dalberson, porque foi um chute de rara felicidade. Depois do jogo, Matheus Costa falou a respeito já dessa decisão que o Guarani tem pela frente contra o Timbu. A gente sabe que é o nosso último jogo em casa, onde a gente pode coroar um acesso, então é muito difícil mensurar em palavras o que significa esse jogo que nós temos semana que vem. O sentimento que fica é esse após o jogo dos torcedores que vieram aqui nos apoiando. Imagine o apoio que teremos no Brinco. Contamos com todos vocês para juntos buscarmos esse acesso e coroar da melhor forma possível o que a gente almeja, que é a busca para a Série B. É isso aí, boa. Tá aí o Matheus Costa, treinador da equipe do Guarani. Guarani enfrenta o Náutico. Tava até aqui, viu, Júlio, dando uma atualizada nas redes sociais do Bugre para saber sobre ingressos, mas eu acho que isso aí vai ser divulgado ou amanhã ou na quarta-feira. Tem que ter promoção, hein? Porque o torcedor do Guarani vai ser um reforço importante contra o Náutico. Aliás, o Náutico, hein? Pode decidir a vida dos dois aqui de Campinas, né? Engraçado, né? Porque o Guarani não é o único que depende dele. O Náutico também só depende dele, por conta do confronto direto. E aí, Carlão? Opa, atenção, agora sim, Carlão. Um jogo, nossa, sem explicação, né? Que jogo maluco, né? A falha do Dalberson no primeiro gol, a arbitragem também, muito complicada. O Guarani não fez um bom jogo. No momento que empata ali, um pontinho era importantíssimo, né? Ter ali a concentração. Everton Alemão, com todo respeito, passou por aqui já no Guarani e acertou um chute. Acho que ele nunca acertou na vida e fez um belo gol. Agora, gente, eu percebi nas falas do Matheus, assim, um pouco de desânimo. Não, o Guarani depende dele, é o jogo do acesso. Eu acho que toda aquela mobilização que estava sendo feita para os jogos anteriores no Brinco de Ouro, ela tem que voltar. É um jogo super importante, é um jogo que, se o Guarani vencer, ele sai desse calvário também de Série C de Campeonato Brasileiro. É claro que corrigir a postura da equipe, agora com alguns desfalques também pro jogo diante dos pernambucanos, mas tá tudo dentro dos conformes, tá tudo na mão do Guarani e depende dele fazer um bom jogo, um jogo consistente para conquistar a vitória. Sei, tem uma coisa, mas teria que ter um pouco mais de tempo. O Dalberson me incomoda, assim, em alguns momentos, a cera dele, sabe? Em certas ocasiões, a cera, ela é pertinente, sabe? Não estou defendendo aqui o antijogo, mas a gente sabe que é futebol brasileiro e o futebol brasileiro tem isso. Esfriar, tal, uma pressão. Mas, cara, com 1-2 minutos de jogo ele já começa e passa a mão na coxa e passa não sei o quê. Teve um jogo contra o Brusque aqui em Campinas, o Guarani estava vencendo, ok, vamos gastar um tempinho, mas o Guarani estava vencendo e no ritmo do jogo, sabe? No ritmo, tava lá quente, ligado. Ele foi lá, pôs a mão na coxa, ficou uns 2-3 minutos lá caído no chão, pronto, abaixou o ritmo da equipe. Então, faça a cera, Dalberson, num momento assim bem pertinente, vai, com 1-2 minutos de jogo, desnecessário. Fábio Scheib, o Guarani depende dele sábado. É o jogo da vida do Guarani nesse ano, né, Fábio? Eu não tô entendendo esse desânimo de parte da torcida bugrina também, né? De todos os que acompanham o Guarani, porque uma vitória simples coloca o Guarani praticamente aí, já segura o Guarani na Série B do ano que vem. O Guarani iria a 9 pontos, né? Mesmo com a vitória do Brusque, o Brusque iria a 6, mas no saldo de gols o Guarani ficaria praticamente a 3 gols do Brusque, né? Na última rodada, pro Brusque tirar isso seria muito difícil. Então, uma vitória em casa
super normal contra o Náutico, vai brigar também bastante por esse resultado, mas uma vitória em casa com a torcida ao lado coloca o Guarani numa situação muito boa. Então o Guarani tem que levantar a cabeça e pensar nessa final aí de sábado, às 5 horas da tarde, o Brinco de Ouro da Princesa. Com uma vitória, o Guarani pode, enfim, conseguir essa classificação também. Tem que olhar pra frente agora neste momento, né, Julião? Gente, ainda dá, só depende do Guarani. Estaremos juntos nessa jornada aí durante a semana, abordando sobre as possibilidades do Guarani. 4 horas tem Arena, hein? Com todo o timaço repercutindo mais do acesso da Ponte, situação do Guarani, Primavera 15 e muito mais. E amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço, ótima semana a todos. CBN